Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gilbert. Comigo, Matheus Gilbert. Após uns 3, 4 dias sem vídeo, preferi dar um tempo assim, por conta do nosso Vasco mesmo, estava um pouco sem clima. Voltei com tudo nessa segunda-feira. O Vasco empata com o Flamengo no último sábado, um ponto importante para recuperar os pontos perdidos contra o Ceará na última terça-feira. O Vasco empatou com o Flamengo. Vamos falar sobre esse jogo, vou dar a minha opinião e vou querer saber a sua, né? Além disso, um zagueiro do Vasco, o zagueiro titular, como vocês podem ver na capa do vídeo, vocês já devem saber quem é, está sendo procurado por clubes europeus e um em específico promete fazer uma proposta boa para o Vasco para contratar esse zagueiro que chegou sem tanta expectativa, mas que aos poucos vai ganhando espaço com a camisa do Vasco. Além disso, a preparação que foi encerrada hoje pela manhã para o jogo contra o Lanús, um jogo muito importante que poderá colocar o Vasco na liderança da Copa Sul-Americana, que é muito importante porque o primeiro lugar ele avança de forma direta, sem passar por aquela repescagem, no caso, contra a equipe que vier da Libertadores. Enfim, vamos comentar sobre o jogo contra o Flamengo, pós-jogo que eu não comentei. Vou falar, caso você queira ficar até o final do vídeo, fique até o final do vídeo para você saber a informação sobre o zagueiro que pode estar de saída do Vasco e também sobre o pré-jogo de amanhã, com escalação, com tudo que você imaginar, você só vê aqui no canal do Gilbert. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a vocês que me acompanham sempre, que me dão, força para continuar fazendo os meus vídeos aqui. Que vocês continuem, porque sempre terá informação, minha ou não, mas de forma que vocês possam ficar antenados sobre tudo o que acontece no Vascão. Enfim, se inscreva no canal, compartilhem muito esse vídeo, que é importante, comente, porque eu quero saber sempre a opinião de vocês, o que vocês acharam sobre o jogo, a opinião de vocês sobre esse zagueiro que pode estar de saída e também sobre o jogo de amanhã, onde eu vou informar a escalação, a possível escalação que treinou hoje e também sobre outros assuntos. Bora para mais um vídeo, rapaziada. Vamos começar por ordem cronológica, né? O Vasco empatou com o Flamengo no último sábado no Maracanã. Um jogo que, diferentemente dos outros jogos, dos outros 3 jogos do Vasco contra o Flamengo, onde o Vasco saiu de forma derrotada, gostei do jogo. O Vasco começou muito bem, né? Teve 2 chances ali, com menos de 15 minutos de jogo, para vencer a partida. 2 grandes chances. A do Paulo Henrique foi um mérito dele, num chute de fora da área muito bonito, que a bola espirra na trave. E a do Nuno talvez seja a chance mais clara da partida, mais até acho que do Flamengo, porque o Nuno saiu de cara a cara com o Rossi e acabou escolhendo mal o canto. Se ele chapa no outro canto, no canto direito do Rossi, talvez poderia ter saído o gol, mas foi uma bonita jogada, um jogador muito bom. O Vasco começa muito bem, de forma organizada. Gostei muito do jogo do Vasco. Acho que o ponto forte do Flamengo tem sido o meio campo, com o De La Cruz, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, e o Vasco conseguiu anular esse meio campo, né? O meio campo do Flamengo não criou muito, né? Se você for ver as melhores oportunidades do Flamengo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, foram originadas de jogadas pelas laterais, de cruzamentos para a área que o Vasco acabou não conseguindo cortar, né? Acho que, tirando uma chance ali no primeiro tempo, onde teve uma tabelinha ali na direita, em que o Michael cruza para trás para o Gerson chapar para fora, por cima do gol, todas as outras oportunidades do Flamengo foram com bolas alçadas na área, né? Então, achei o jogo do Vasco muito organizado. Obviamente, você não tem como conseguir superar o Flamengo todas as vezes nos confrontos físicos, na marcação, é muito difícil, né? Principalmente porque o Vasco precisa atacar. Então, por exemplo, o Ryan ele não pode ficar preso ajudando o Paulo Henrique, ele precisa incomodar o lateral esquerdo do Flamengo, que incomodou tanto o lateral esquerdo, tanto o lateral direito, quando ele foi para a direita, para jogar pelo lado direito e esquerdo do Vasco. Enfim, o Ryan, todos os jogadores do Vasco foram bem na minha visão, a não ser o Paulo Henrique. Acho que o Paulo Henrique demorou um pouquinho a entrar no jogo, muito lento. Achei um pouco cansado também, talvez seja o caso até de pensar em poupar o jogador
para os próximos jogos. Mas num todo, rapaziada, acho que o Vasco fez uma partida justa, uma partida honesta, que poderia sim ter vencido. O Vasco teve oportunidade de fazer gol, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. No segundo tempo o Vasco não finalizou a gol, mas teve uns 2 ou 3 contra-ataques que poderia, né, ter finalizado, ter dado perigo ao Flamengo. E o Vasco fez um jogo justo. Obviamente aqui a gente não vai ficar comemorando empate, né, mas foi um empate com um empate. O Vasco empatou, foi um ponto que o Vasco ganhou para cima do melhor time do Brasil no momento, o time que mais joga futebol, que vinha de um 6-0 contra a boa equipe do Juventude, uma equipe muito bem treinada, né, que dificilmente outra equipe do futebol brasileiro vai golear o Juventude por 6-0, seja fora de casa ou seja em casa. O Flamengo veio, querendo ou não, a gente precisa reconhecer que é sim o melhor futebol do futebol brasileiro. E o Vasco conseguiu neutralizar as ações do Flamengo. Obviamente teve muito mérito do goleiro Léo Jardim. Como eu falei, a maioria das oportunidades que o Flamengo criou foram jogadas pelos lados, né? Não pelo meio, que é o ponto forte do Flamengo. Talvez se o Vasco marcasse os lados e liberasse o meio para o Flamengo, dificilmente o Vasco não teria tomado um gol, porque são os jogadores que melhor constroem no Flamengo. Os jogadores de lado, eles estão criticados no Flamengo por não conseguir finalizar as jogadas de forma correta, né? Luiz Araújo, Cebolinha, Michael. O Flamengo tem perdido muitas oportunidades nos últimos jogos por conta dos jogadores de lado. Enfim, um jogo justo, onde o Vasco conseguiu recuperar os pontos que deixou para trás lá contra o Ceará. Conseguiu recuperar contra o Flamengo. Ó, até caiu aqui, hein? Erros de transmissão. Só ajeitar aqui, rapaziada. Aí. Erros de transmissão, vai ficar gravado aqui, hein? Não vou fazer outro vídeo não, vai ser erro de transmissão mesmo. Enfim, o Vasco conseguiu fazer um jogo justo contra o Flamengo. Um Flamengo muito forte. Enfim, agora o Vasco se prepara para enfrentar o Lanús, e muito provavelmente, pelo que eu consegui apurar, a escalação que vai enfrentar o Lanús será a mesma que pegou o Flamengo: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton, Hugo Moura, Jair provavelmente será mantido no time titular, Nuno Moreira, Ryan, Coutinho e Pablo Verratti. Muito provavelmente essa será a escalação do Vasco que vai enfrentar o Lanús. Como eu falei, um jogo muito importante, onde o Vasco se preparou, teve 2 dias de treinamento. Obviamente o primeiro dia, que foi no domingo, é mais um recovery, onde o Vasco se recupera e hoje vai a campo, ajusta algumas questões, e é um jogo onde o Vasco precisa vencer. O Vasco tem a obrigação de vencer os 3 jogos que tiver em casa, contra o Porto Cabejo, contra o Lanús e contra o Melgar, porque vai a 9 pontos e aí praticamente encaminha a sua classificação, seja para disputar a fase preliminatória da próxima fase da Sul-Americana contra o time da Libertadores, seja para classificação direta. O Vasco necessita vencer os 3 jogos em casa, já ganhou 1 ponto fora de casa, por mais que tenha sido com sabor de derrota contra o Melgar. Foi um ponto importante, né? As circunstâncias do jogo fizeram que o jogo se tornasse um ponto meio com sabor de derrota, mas num total foi um ponto importante. O Vasco enfrenta ainda o Lanús fora de casa e o Porto Cabejo fora de casa, mas ainda tem 2 outros jogos em casa, e o Vasco precisa, dentre esses 2 outros jogos, principalmente contra o Lanús, porque tem tudo para se transformar num confronto direto pela classificação. O Vasco precisa vencer amanhã o Lanús, do placar que for. O importante é o Vasco vencer o Lanús, porque se coloca à frente do time argentino. O Vasco vai a 7 pontos, deixa o Lanús com 4 e vai enfrentar depois o Porto Cabejo, também com a obrigação do Vasco de vencer, porque o time do Vasco é muito melhor, e aí talvez até inclusive sacramentar um pouco a classificação do Vasco para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Como eu falei, diz a escalação aqui: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton, Jair, Hugo Moura, Nuno Moreira, Ryan, Coutinho e Pablo Verratti. Muito provavelmente o Vasco não vai poupar amanhã e deve fazer isso no próximo domingo, já que domingo o Vasco joga contra o Cruzeiro em Uberlândia e na quinta o Vasco joga contra o Operário de Ponta Grossa no Paraná pela Copa do Brasil, que é um jogo muito importante. Talvez o Vasco consiga poupar alguns jogadores no domingo, até porque o Cruzeiro muito provavelmente deve fazer a mesma coisa, já que joga na quinta-feira contra o Palestino, depois vai a Uberlândia, uma viagem, né? Sai do Chile direto para Uberlândia e depois enfrenta o Vila Nova na Copa do Brasil. O Cruzeiro tem tudo também para poupar alguns atletas do time titular. Enfim, galera, você que ficou até o final do vídeo aqui, te agradeço. E agora bora para uma informação, inclusive dada pelos companheiros do GE, Marcelo Baltar e Bruno Murito.
o zagueiro Lucas Freitas, que no momento está sendo titular, jogador contratado junto ao Palmeiras, né, que veio em definitivo ao Vasco, assinou um contrato de 3 anos, está sendo desejado por alguns clubes europeus, tá? Mas um clube em específico se interessou mais, que é o clube turco Fenerbahçe, o clube do José Mourinho, do técnico português José Mourinho, tem muito interesse nesse jogador. Os olheiros do Fenerbahçe estiveram no Maracanã no último sábado para ver a partida contra o Flamengo e se encantaram com o jogador. Essa é a informação que eu tenho, logicamente embasada na informação inicial dos companheiros Bruno Murito e Marcelo Baltar do GE Vasco, né? Os gringos, os turcos, se encantaram com o jogador pela velocidade, pela qualidade na saída de bola e prometem investir no jogador. Lembrando que o Vasco tem 50% do jogador, os outros 50% pertencem ao Palmeiras, que é o clube onde o jogador foi revelado. Apesar do jogador ter passado pela base do Flamengo, do rival, o jogador foi alçado aos profissionais pelo Palmeiras. E o que melhora um pouco a avaliação sobre o Lucas Freitas por parte dos turcos é que o Lucas Freitas já jogou em 2 países do futebol europeu. Lucas Freitas jogou no futebol português e no futebol espanhol. No futebol português, se não me engano, o Lucas jogou no Moreirense, né? E no futebol espanhol, o Lucas jogou no Real Valladolid. Obviamente, todas em equipe B, né? Mas tem esse passaporte para jogar no futebol europeu. Tem isso, né? E é um jogador jovem de 23 anos que vem se destacando, chegou sem tanta expectativa, até um pouco criticado, mas assumiu a vaga ali, desbancou Capasso, desbancou Souza, desbancou Lucas Oliveira. O Maurício Lemos está machucado, mas é capaz até de desbancar até o próprio João Vitor, porque vem jogando melhor. Enfim, é um jogador que o Vasco tem uma multa com ele de 60 milhões de euros. É a multa que o Vasco tem com o jogador, ou seja, o Fenerbahçe tem essa informação, que a multa para tirar o jogador do Vasco é de 60 milhões de euros, mas ninguém é vendido pelo valor da multa. A proposta tende a ser muito menor, até porque o Vasco só tem 50% do jogador. Eles devem querer comprar a parte do Vasco, até mesmo do Palmeiras, mas aí teria que os dois clubes se entenderem. E muito provavelmente virá uma proposta desse clube turco ao jogador, ao Vasco. E pelo que eu consegui apurar, se a proposta não for realmente muito boa, dificilmente o Vasco vai liberar o jogador, principalmente nesse momento do calendário do futebol brasileiro. O Vasco, se for liberar o jogador somente na janela do meio do ano, na abertura da janela, para que o Vasco possa conseguir repor e com um bom valor. O Vasco não vai aceitar um valor ruim pelo zagueiro Lucas Freitas, que é um jogador que veio de graça. O Vasco conseguirá lucrar independente. Um bom acerto do scout do Vasco, que a gente critica tanto, mas nesse jogador o scout trabalhou bem. Enfim, galera, as informações são essas. Falei sobre o jogo contra o Flamengo, dei a escalação sobre o jogo contra o Lanús e também falei um pouco, né, sobre a informação dos companheiros do GE, sobre o zagueiro Lucas Freitas, que está na mira do time de José Mourinho, do Fenerbahçe, clube grande do futebol turco, né, e promete investir daqui a pouco no zagueiro do Vasco. Enfim, vamos esperar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Passo aqui para agradecer a todos vocês e é isso. Até amanhã. Voltamos amanhã com pré-jogo de Vasco e Lanús em São Januário. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, galera. Tamo junto e é nóis.